Olá pessoal, vamos para a nossa aula 5, Princípios de Tecnologia Industrial. Essa parte da matéria ela fala um pouco sobre a NR12 e especificamente vamos falar um pouco sobre manutenção, inspeção e reparação. Esse item, né, que trata de manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparo, ele começa no item 12.111 a 12.115, tá ok? E vamos falar um pouquinho deles então. No item 111, as máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais vigentes e, na falta dessas, as normas técnicas internacionais. Bom, o primeiro aspecto é o seguinte, né, onde fala aqui, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante. Normalmente máquinas e equipamentos ela vem com o manual, né, do fabricante para você proceder às manutenções, né? Então tem um cronograma lá a ser seguido. E não tem como o empregador falar que não tem jeito de manutenção, não tem obrigatoriedade, porque não existe norma. A gente aplica normas internacionais nesse caso. No 111.1, as manutenções preventivas com potencial de causar acidente de trabalho devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissional legalmente habilitado. A NR12 ela deixa muito claro a definição de profissional legalmente habilitado. É somente o engenheiro mecânico, tá certo? Dentro do quesito parte mecânica da máquina. Quando se tratar de reparo na parte de potencial elétrico, um profissional legalmente habilitado, né, com conhecimentos aí da NR10, vai ser o engenheiro elétrico, ok? As manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, fichas ou sistema informatizado. Nesse caso, né, esse item 112 aí da NR12, ele está dizendo que esse livro próprio, eu dou a sugestão para você que trabalha na empresa como técnico e não tem esse livro nas máquinas, é simples, fácil de montar. Você vai na papelaria, compra lá o livro de registro, não é livro de ata de reunião, que é um livro de capa preta com páginas numeradas. Na primeira página você descreve todas as características da máquina ou equipamento, e a partir dali você vai seguir essa sequência que vamos falar agora. Então o que tem que conter nesse livro para cada tipo de máquina? O cronograma de manutenção. Isso, como que eu vou saber disso? Se for uma máquina que tem o manual do fabricante, você segue o cronograma dele. Não tem, é uma máquina já usada, então você pega o seu mecânico de manutenção e o seu eletricista de manutenção e faz, né, uma reunião e traça o cronograma de manutenção do equipamento. Ali também nesse livro você vai colocar as intervenções realizadas. O que quer dizer as intervenções? Pode ser as manutenções que foram realizadas também. A data da realização de cada intervenção, manutenção, o serviço que foi realizado, as peças reparadas ou substituídas. Nesse caso, se a peça for nova, eu gosto de também colocar o número da nota fiscal referente àquele tipo de manutenção, o lado que foi trocado, né, aquela peça, as condições de segurança do equipamento, a indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina, o nome do responsável pela execução das intervenções, que pode ser o mecânico seu na sua empresa ou o mecânico terceirizado, tá ok? E esse livro de registro de manutenção, pessoal, é o que vai dar origem ao trabalho de inicialização do chamado inventário da máquina, que também é previsto na NR12. Tá? Tanto é que se você contratar uma empresa para fazer inventário da sua máquina aí, não é uma coisa barata não, justamente por falta de informações, vão ter que ser levantadas. No item 113, a manutenção, inspeção, reparo, limpeza, ajuste e outras intervenções que, se fizer necessário, deve ser executada por profissionais capacitados, qualificados ou profissional legalmente habilitado, formalmente autorizado pelo empregador, com as máquinas e equipamentos parados e adoção dos seguintes procedimentos: isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos de modo visível ou facilmente identificável por meio de dispositivo de comando. A gente viu na aula anterior lá aquela questão do sistema de travamento, né? Vai ter etiqueta lá e somente um profissional vai ter a chave para poder desbloquear.
Bloqueio mecânico elétrico na posição desligada ou fechado de todos os dispositivos de corte de fonte de energia, a fim de impedir a reenergização e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio, contendo o horário e a data do bloqueio, o motivo de manutenção e o nome do responsável, que esse responsável é o único que vai ter a chave para tirar esse bloqueio do lugar. Medidas que garantam a jusante dos pontos de corte de energia, não existe a possibilidade de gerar risco de acidente. O que quer dizer esse item aqui? Essa medida ela vai garantir que a energia ela seja eliminada antes de entrar na máquina. Ou seja, no ponto que o profissional estiver dando manutenção, não tem o risco de choque elétrico. Medidas adicionais de segurança quando for realizada a manutenção, inspeção e reparo de equipamentos ou máquinas sustentados por meio de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Por que medidas adicionais? Porque nesse caso, às vezes o mecânico ele não é muito detentor do conhecimento da parte hidráulica e pneumática da máquina. Se for, ótimo. Se não for, vou precisar de um profissional conhecedor desse assunto. Sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos. Aí vamos lá, tem um exemplo prático, isso aí bem basicão. Existe uma pá carregadeira que quando você vira o volante dela, ela não vira a roda dianteira, ela vira o corpo dela no meio, ela é articulada. Então, se você observar uma máquina dessa, vocês vão perceber que do lado esquerdo dela, na parte dianteira, próximo da articulação dela, ela vai ter uma peça, um barramento vermelho, que está lá travado, né, na posição inerte, e quando você vai fazer uma manutenção ali naquela posição ali da articulação, né, o mecânico normalmente ele trava com esse barramento vermelho, aí a máquina não vira mais, justamente para evitar o esmagamento desse mecânico lá. No item 115, nas manutenções das máquinas e equipamentos, sempre que detectado qualquer defeito em uma peça ou componente que comprometa a segurança, deve ser providenciada sua reparação ou substituição imediata por outra peça, ou componente original ou equivalente, de modo a garantir as mesmas características e condições de uso. É nesse item que diz, né, que essa obrigatoriedade, né, de substituir, reparar essa peça, deve ser feita, tá? Normalmente no dia a dia a gente encontra aí o empregador querendo forçar a barra, quer que quebra o galho com a peça, porque ele não tem dinheiro para gastar, e vem aquela ladainha toda, né? E normalmente é aquilo que eu sempre falo, né? O empregador nunca tem dinheiro para gastar com segurança, com manutenção, mas na hora que sai a lista de prioridades, né, do ano, a festa de fim de ano está lá no meio da lista, a parte de segurança está lá no final, né? Então sempre a conversa furada que não tem dinheiro, mas se a peça tem que ser substituída, substitua, se tiver que ser reparada, repare, tá? Podendo ser original ou equivalente, né, que a gente conhecia no mercado como peças paralelas. O que não pode, pessoal, é tentar fazer adaptações porque eu acho que dá certo, tá? Então se o mecânico falar para você que ele acha que dá certo, não, descarta, então não vamos adaptar nada, ok? E é lógico que é importante na formação de vocês trabalhar em NR12 de ponta a ponta. Zonas de perigo em máquinas e equipamentos. Eu tenho o perigo inerente. O que é isso? O perigo inerente ao trabalho com máquinas e equipamentos são aqueles relacionados aos mecanismos e movimento das máquinas e aos agentes provindos da operação, como pontos de pressamento, agarramento, atrito, de cortes, de perfuração, agentes agressivos como centelhas, fragmentos, estilhaços, respingos e poeiras. Se vocês lembrar, para quem assistiu aí o vídeo que eu coloquei das maquininhas que eu tenho aqui, elétrica, né? A lixadeira, a politriz, a serra circular, elas, né, lançam às vezes centelha, né? A politriz lixando uma peça metálica vai gerar uma centelha, normalmente sai fragmentos do disco, estilhaço da peça que está sendo cortada ou raspada, né? Então o respingo pode ser respingo de eletrodo de solda. E aqui eu tenho nessa figura aqui, pessoal, uma máquina hobby, tá? Que é uma parafusadeira ou furadeira, né? Que ela funciona com as duas formas, né? Também tem uma dessa daqui que eu utilizo aí para montagem de guarda-roupa, armários, né? Eu até brinco que eu faço móveis mal planejados, né? Mas dá também.
O que acontece? Os pontos citados acima, né, demandam instalação de sistemas de segurança nas máquinas e equipamentos a fim de proteger os trabalhadores envolvidos na operação e evitar que isso venha a ser atingidos, né, por agentes agressivos resultando da operação produtiva. Então o que eu tenho aqui? Essa peça gordinha aqui que tem a broca é chamada de mandril. Isso aqui vai estar em alta rotação. Se um cabelo comprido ou uma blusa com manga comprida embaraçar aqui, tá certo que é uma máquina pequena, o dano vai ser pequeno. Mas imagina que se fosse uma furadeira de grande porte, uma furadeira de bancada, por exemplo. Se o teu braço agarrar aqui com a blusa, ele vai quebrar seu braço, tá? Podendo ficar até sem ele. Então é risco inerente. O perigo não inerente, né? O perigo não inerente ao trabalho com máquinas e equipamentos são aqueles criados na área operacional, que independem das condições da maquinaria e geralmente que são causados pela falta de organização da área de trabalho. É só vocês lembrar aí da oficina problema que eu postei para vocês aí auxiliando naquela planilha, né, de levantamento de risco, né? Então a falta de organização da área de trabalho ali é total, né? Falta de equilíbrio de fluxo de produção, de repente um fluxo que não é muito bem gerenciado, de repente é muito material que chega e aí fica o pessoal em cima, né, pressionando que precisa produzir e a produção já está no ápice, né? Interferência do trabalho de terceiros, né? De repente aquela empresa que não tem a política de contenção de terceiros ali movimentando, né, entra e sai dentro do setor, isso é complicado. Jornada ou ritmo de trabalho excessivo, né, que é o beabá aí do dia a dia que a gente vai perceber, né, que você começa a exceder a carga, né, de trabalho em cima do trabalhador e ele não aguenta, né? Indisciplina do operador, né, que normalmente também a gente tem a essa questão que às vezes é muito trabalhosa, você tem que lidar com a gestão de pessoas também, porque essa indisciplina às vezes é por desleixo do operador, ou que ele está meio revoltado com a situação que ele está trabalhando na empresa, ou que ele acha que ele tem que ter aumento. Então isso aí tudo complica o seu dia a dia aí com lidar com o operador. Tolerância por parte da administração em relação a um ou mais itens citados acima. É quando a administração começa a fazer vista grossa, né, para todos os problemas acima aqui, para esperar ver o que dá, né? Então podemos perceber que nem sempre é dada a devida atenção para os riscos não inerentes. No entanto, se não for feito um estudo adequado dessas situações e suas correções não forem realizadas, esses riscos podem vir a comprometer seriamente a segurança do posto de trabalho, mesmo que a máquina e o equipamento estejam devidamente equipados com o sistema de segurança. Não vai surtir efeito algum. O agrupamento dos pontos de perigo de máquinas e equipamentos. Então a gente tem aí na figura ao lado uma serra de fita, né, para trabalho com madeira. Os pontos perigosos da máquina e equipamentos agrupados de forma técnica em 3 grupos, os quais se complementam para que as máquinas, né, e equipamentos desempenhem sua função dentro das suas especificações para as quais foram projetadas. É lógico, pessoal, para vocês fazerem um levantamento desses 3 pontos, se você não é habituado com máquina, fica um pouco difícil, aí você precisa do auxílio do mecânico ou do operador para te ajudar ali. Mas vamos lá. Na letra A eu tenho a transmissão de força, que é através de um volante, nessa roda metálica aqui, né, que conduz a serra de fita. O ponto de operação é onde vai estar as mãos do operador e partes móveis auxiliares, é onde tem uma guia aqui que o trabalhador põe essa guia na madeira e vai empurrar ela de contra a fita, né, a serra de fita. Se a mão dele escapar, ele vai com os dedos diretamente na serra. Então tá aí um risco, né? Então a figura ao lado é um esquema de uma serra de fita utilizada em corte de trabalhos com madeira, sendo que este equipamento também pode ser encontrado em açougues para corte de carne com osso e em oficina para corte de chapas e pequenas barras metálicas. É lógico, pessoal, que a gente está falando aqui que não é o mesmo equipamento que vai estar, né, lá na marcenaria, na padaria, no açougue ou na oficina mecânica, tá? São ferramentas que são idênticas, né? Mas esse equipamento que a gente está vendo aqui na figura não é o mesmo que você vai encontrar lá no açougue. Do açougue é mais compacto e é mais específico para cortar osso, né? Com serra específica para carne também. Tem essa diferença, né? Com relação aos pontos perigosos, em A tem-se a polia rotativa, né, que recebe a transmissão de movimento e serve para guiar a serra de fita em aço. Ela está aqui. Em B tem-se o ponto de operação representado pela serra, que efetuará a remoção do material. Tá aqui.
Em C, que está aqui, né, a parte móvel auxiliar é a qual a régua regulável que serve de guia da madeira, mas em se tratando de uma plana, poderia ser um dispositivo de movimentação da madeira, ou seja, daqui a forma que você está guiando, ok, mas se escapar a mão, ficou sem dedo. Sistema de proteção, né, o sistema de segurança aí, ele quer dizer no item 2.38 que as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de segurança caracterizado por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, que garantam a proteção e a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Com base no que foi exposto, podemos dizer que o sistema de segurança instalado nas zonas de perigo das máquinas e dos equipamentos tem como objetivo evitar que as mãos ou qualquer parte do corpo dos trabalhadores entrem em contato com os pontos agressivos da maquinaria. Então tá aí um exemplo, tá? Aqui eu tenho um sistema de polias, né, com correia, e aqui eu tenho uma proteção, né, com a gradinha protegendo, né, evitando o risco de eu colocar a mão aqui. Aqui eu tenho outro sistema fechado também, e aqui eu tenho uma portinhola de dobradiça aberta, mostrando aí as engrenagens, né, movido e motora, né? Então, para que é fechado? Justamente para ninguém vir colocar a mão aqui dentro, né, por descuido. Proteção fixa, de acordo com a NBR NM 213.1 de 2000, que trata de segurança em máquinas, ela em sua parte ela diz a terminologia básica e metodologia. Proteção fixa é aquela mantida em sua posição, isto é, fechada, por maneira permanente, como por exemplo soldada, né, no local, ou por meio de elementos de fixação, parafusos, porcas, etc., que só permitem que o protetor seja removido ou aberto com o auxílio de ferramenta. Ou seja, se alguém está com a ferramenta tirando essa proteção, é porque ele vai dar manutenção, caso contrário ele está cometendo uma transgressão à norma. Aí eu tenho um exemplo bacana aqui, que é esse equipamento aqui, com essa peça laranja, que é a proteção, tá? Está protegendo aqui, de repente, uma polia ou uma engrenagem. A proteção móvel é aquela que pode se abrir sem utilizar ferramentas e geralmente é ligada por elementos mecânicos, pode ser por dobradiças, a estrutura da máquina ou um elemento fixo próximo. Proteção com intertravamento. Também de acordo com a NBR 213.1, ela tem o intertravamento dela da seguinte maneira: as funções perigosas da máquina cobertas pela proteção não pode operar enquanto a proteção não estiver fechada. Então, está aberta a proteção, não funciona a máquina. Se a proteção é aberta durante a operação das funções perigosas da máquina, é dado o comando de desligamento. Então, está seguro o nosso mecânico ali. Desde que a proteção esteja fechada, as funções perigosas da máquina coberta pela proteção podem operar, mas o fechamento da proteção não iniciará por si a operação de tais funções. Então, é um sistema de segurança. Então, está aqui, ó. Ele pode ser elétrico, mecânico ou com outro tipo de tecnologia. Então a gente pode observar aqui uma portinhola que tem fechadura de cá e de cá, e aqui tem a dobradiça. Se eu abrir essa fechadura aqui e abrir essa tampa para cima, esse dispositivo aqui vai bloquear o restante da máquina. A proteção intertravada com bloqueio, ela segue o mesmo padrão de orientação que foi dado no sistema de intertravamento normal, simples, tá? Porém, com essa diferença aqui, ó. Ele tem esse dispositivo, ele é um dispositivo eletrônico, tá? Então ele tem aqui com um botão de tagueamento, né, trava de segurança, e aqui é como se fosse um cadeado eletrônico, tá? Essa pecinha aqui, ó, metálica, ela vai entrar nessa boquinha aqui, e essa daqui entra ali, ó. Então quando ela entra, ela trava, e pode destravar somente, né, com a máquina totalmente parada. Itens da NR12 correlacionados ao sistema de segurança. Vejamos alguns dos itens da NR12 que abordam o sistema de segurança, em particular as proteções. Então, em seu item 1244, a proteção deve ser móvel quando o acesso à zona de perigo for requerido, né, uma ou mais vezes por turno de trabalho, observando-se que a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando da sua abertura não possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Então, o que quer dizer isso aqui? Que essa proteção, ela tá lá, né, fixa na máquina, e se eu remover ela vai ter um dispositivo que vai travar essa máquina, não vai deixar ela funcionar.
A proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua abertura possibilitar acesso à zona de perigo, antes da eliminação do risco. Então, pode observar o seguinte, que a proteção está sempre associada a um dispositivo de intertravamento. No 1249, as proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender os seguintes requisitos de segurança. Elas devem cumprir funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas. Isso é importante, né? Fazer intercambiável ali, né, o sistema. Ser constituído de materiais resistentes e adequados à contenção de projetos de peças, materiais e partículas. Que entra em engenharia pura, né? A resistência de materiais vai ser aplicado. Fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatível com os esforços requeridos. Então, essas proteções ela tem que ter uma característica, né, de suportar as cargas que são solicitadas. Não criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina ou outras proteções. Isso aí é importante também, porque senão deixa de ter efetividade que foi projetado, né? Não possui extremidades e arestas cortantes ou outras saliências perigosas. É o mesmo caso, que é uma situação na qual a proteção está lá protegendo para você não colocar a mão na polia, porém tem uma aresta que se você encostar você se corta. Então perde a funcionalidade também. Ela deve resistir às condições ambientais do local onde estão instaladas, né? Isso é lógico, é primordial. Impedir que possam ser burladas, porque o brasileiro é um cidadão que deveria ser estudado pela NASA, porque burlar sistema eu nunca vi igual, né? Proporcionar condições de higiene e limpeza. Quando eu falo nesse item, principalmente quando eu estou dando curso de operação de máquinas aí para o pessoal que está aprendendo a operar máquina, eu costumo dizer o seguinte: não basta ser um bom operador, o operador também tem que pensar na higiene, na limpeza do equipamento, né, a limpeza do local de trabalho. Então isso tudo influi na qualidade da prestação de serviço daquele operador. Então isso leva muito em conta. Deve impedir o acesso à zona de perigo, ter seu dispositivo de intertravamento protegido adequadamente contra sujidades, poeiras e corrosão se necessário. Né? Lógico que a gente sabe que aí tem empresas que trabalham com produtos corrosivos que pode atacar nesse dispositivo e deixar ele inerte. Ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo, né? Porque a ideia nossa é o que? Não deixar o trabalhador sofrer o acidente. Já que a máquina tem dispositivo de intertravamento, ele tem que ter uma ação positiva. Não acarretar riscos adicionais, tá? Então quando se instala uma proteção, ela tem que eliminar o risco ou atenuar, mas acarretar em novos riscos não pode, ok? Então isso aí é o que a gente tem, né, para dizer sobre os princípios de tecnologia. Lógico que ele vai muito além. Se a gente for falar em tecnologia no meio industrial, a gente pegar do passado até agora, a evolução ela foi gigantesca e hoje só se consegue colocar máquina no mercado de trabalho se ela atender os padrões de ergonomia e segurança do trabalho. Caso contrário, você não vai conseguir colocar essa máquina em funcionamento. No mais, pessoal, fica aí, né, as orientações. Assista os vídeos lá para fazer o fórum dessa semana, que é para falar sobre uma reflexão do dia a dia do Tec Segurança, né, como que você se vê sendo Tec Segurança do trabalho. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem postar aqui na plataforma para a gente, que de imediato eu estarei respondendo para vocês aí, ok? No mais, muito obrigado aí, pessoal.